E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Claro que vamos! Do capítulo 10 ao capítulo 14 do livro de Oséias constitui-se o conteúdo que nós vamos estudar neste momento. Na verdade, estamos encerrando o livro de Oséias e amanhã estaremos analisando o livro do profeta Joel. Uma pincelada rápida no capítulo 10, você encontra em Oséias a lei da semeadura e da colheita. No verso 12, você identifica o seguinte texto: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Se você semeia a justiça você colherá. Você observa a lei da semeadura e da colheita e identifica, obviamente, o poder de uma semente. A semente é muito pequenininha, e você pode imaginar como é que a partir de algo tão simples, tão pequeno, tão comum, pode surgir algo gigantesco, de repente, como uma extraordinária árvore. Pois é, coisas pequenas que trazem consequências gigantescas. Assim é a parábola da semente que se transforma em uma gigantesca árvore. E então, se você plantar uma boa semente, você pode ter uma gigantesca colheita de coisas boas. Se você plantar uma pequena semente ruim, pode parecer inofensiva, mas tende a crescer e produzir maus frutos. A lei da semeadura e da colheita rege a nossa vida em todos os aspectos, em todos os sentidos. Por vezes, a injustiça não permite que colhamos segundo aquilo que a gente plantou. Às vezes você planta honestidade, às vezes você planta fidelidade, planta boa educação, mas você nem sempre é correspondido, nem sempre você consegue colher aquilo que você plantou. É a injustiça predominante neste mundo, mas isso não significa que os olhos de Deus não contemplam isso que está acontecendo contigo. E no tempo devido, o fruto do teu trabalho você vai colher, chamado pela Bíblia de galardão. Exatamente. Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. A salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Deus não é injusto no sentido de não proporcionar para você aquilo que você tem semeado. Deus vai te dar o justo fruto no tempo certo. No capítulo 10 ainda, né? Versículo 12, você teve esta evidência, e agora você adentra ao capítulo 11, e a cena que nós estamos lidando com ela é de um amor não correspondido, que certamente é alguma coisa que machuca muito o peito, que dói profundamente. E o verso 1 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Só que Israel apresenta o quadro clássico de um amor não correspondido. Deus ama o seu povo inexplicavelmente, e inexplicavelmente o seu povo não corresponde a esse amor. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está correspondendo ao amor de Deus por você? Qual é a explicação que você tem para não corresponder? Se Deus não é o caminho, qual será então? Se Deus não é a nossa melhor opção, qual seria a sua melhor opção? É algo para se pensar. O verso 4 reitera que são laços de amor que nos alcançam. Que coisa linda, né? Aí você adentra ao capítulo 12 e percebe no verso 7 a presença da corrupção, da balança enganosa, de se dar bem em cima dos outros com expertise. E você sabe que o pior estágio do pecado é quando ele não começa a incomodar mais. O indivíduo roubava na balança e não se sentia mais incomodado com isso. E pior ainda é quando um outro estágio é alcançado, de você começar a acreditar que o que de errado você está fazendo é certo. Esse aí é o estágio grave do pecado. O verso 8 mostra-nos o problema do pecado, que na verdade o pecado não compensa. Você às vezes pode até sentir que está se dando bem, mas daqui a pouco você vai perceber, mais cedo ou mais tarde, que o pecado não compensa. O capítulo 13 de Oséias, eu destaquei o verso 5, que diz assim: ficaram fartos e esquecem de Deus. Será que tinha que ficar pobre? Ficou rico e muda, então não pode ficar rico? Será?
Essa é a minha conclusão. Será que não dá para ficar rico porque se ficar rico esquece de Deus? Será que não dá para ficar curado porque se ficar curado esquece de Deus? Quando estava doente, lembrava? Será que não pode ficar farto porque só lembra de Deus se tiver com fome? A gente não pode assumir esse tipo de procedimento. O capítulo 14 de Oséias mostra-nos no verso 1 que o povo de Israel está marchando para uma caminhada suicida. E Deus então os adverte: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Só caindo, 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 diz o verso 1 do capítulo 14. E se você está se afastando de Deus e anda caindo, 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 você está numa jornada suicida. Então, abra os olhos, abramos os nossos olhos para tomarmos o Senhor, que é o único caminho, verdade e vida. Graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos no nosso Superando Bíblico. Um abraço.